reunião formativa. Por que dessa reunião? Né? Então, na semana que vem, nós temos um movimento, né, acontecendo na rede e nós precisamos nos organizar para esse movimento. Tá? Que movimento é esse, Luiz Carlos? Aí eu vou começar aqui o nosso momento com uma mensagem introdutória, né, inicial. Eu gosto de iniciar sempre com alguma mensagem. Então, educar é impregnar de sentido que fazemos a cada instante, né? Então, a gente faz muitas coisas o tempo todo, né, na nossa vida. E aí, né, quando eu dou sentido às coisas que eu faço, aí eu tenho o verdadeiro sentido, né, do educar. Então, vocês estão na escola, vocês desenvolvem lá um trabalho, conduzem um trabalho pedagógico, né? E daí, né, eu sei que todos vocês fazem com grande dedicação. E quando a gente faz com grande dedicação, o resultado sempre, né, é positivo para todos ali envolvidos. Então, olha só, nós vamos falar nessa reunião sobre o segundo período de ampliação e recomposição da aprendizagem. Vocês se lembram que até no plano de ação de vocês, nós temos lá o projeto de ampliação e recomposição. Nós fizemos esse movimento no primeiro bimestre. Então, agora nós retomamos esse movimento, tá? Então, ele vai acontecer do dia 16 a 27/5, das turmas de terceiro ao nono ano. E aí o tema dessa recomposição das aprendizagens é conhecimentos essenciais ainda não desenvolvidos para o ano. Vocês se lembram que, dias atrás, né, vocês aplicaram a avaliação diagnóstica aos estudantes, a avaliação do CAED/MEC. Essa avaliação do MEC, então, ela gerou um diagnóstico para nós. Aí muitos de vocês vão falar, Luiz Carlos, mas eu ainda não consegui acessar os resultados do ensino fundamental lá na plataforma. A Secretaria da Educação, ela tem acesso a esses resultados e eles compilaram, né, quais foram as habilidades que os estudantes tiveram mais dificuldade. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no domingo eu enviei para vocês, para que fosse trabalhado nessa semana, né, uma lista de descritores de habilidades que os meninos tiveram dificuldade na avaliação diagnóstica. Aí você vai me perguntar, Luiz Carlos, lá na avaliação diagnóstica não tinha o 8º ano. É porque o 8º ano ainda não foi compilado. Assim que eu tiver esse resultado, eu enviarei para vocês. Mas eu tenho um conjunto lá de habilidades que precisam ser trabalhadas. Aquilo é o raio-x do estudante. Então, nós vamos falar sobre isso agora. Então, olha só. O que nós já fizemos até agora, né? É importante a gente nos situar do que nós fizemos, né? O que nós estamos fazendo e para onde queremos, né, chegar. Então, olha só. Nós começamos fazendo análise dos resultados do SAEGO 2021. Vocês se lembram que no início do ano letivo, vocês receberam os resultados de proficiência em língua portuguesa e matemática. A partir desses descritores, né, desses resultados, melhor dizendo, vocês traçaram um plano de ação da escola. Depois nós tivemos lá, né, o IDEB Estrela, né, que é o IDEB calculado a partir dos dados do SAEGO, e cada um teve lá um índice. E nisso eu tenho escolas que precisam, né, de um maior ajuste, eu tenho escolas que estão em alinhamento, né, estão caminhando bem, e escolas que foram muito bem. Então, nós já fizemos essa análise lá no início do ano, dos resultados do SAEGO. Vocês identificaram as habilidades críticas baseadas no SAEGO. Aí vocês se lembram que a CDF, né, a Superintendência de Ensino Fundamental, elaborou material pedagógico para as habilidades críticas. Isso vocês também fizeram, né? Vocês pegaram ali os resultados e fizeram material para, né, receber esse estudante. E nós temos, né, nós tínhamos e ainda temos, né, 2 pontos aqui de atenção. O primeiro é resultados dos estudantes nessa avaliação diagnóstica, né, que me deu um raio-x inicial. Eu tenho os resultados do SAEGO, de quando os meninos fizeram, e a defasagem que esses estudantes encontram. E a gente precisa trabalhar com ela. E aí a gente começou falando de implementação do plano de recomposição nas unidades escolares.
e nós iniciamos o ano, então, com a atividade de retomada de habilidades. E aí muita gente, nossa, mas essas listas de exercício, elas estão muito fáceis, estão muito aquém. Só que a rede percebeu, ao receber esse estudante presencialmente, que aquelas atividades iam ao encontro do nível em que os estudantes se encontravam, né? Haja vista que eles têm uma lacuna de aprendizagem aí de 2 anos. Então, se eu tenho um estudante que já tinha dificuldade, que chegava na minha escola, no 6º ano, com dificuldades, tendo aulas presenciais, imagine esse estudante que a última vez que ele tinha entrado em sala foi no 4º ano e agora ele está voltando no 6º ano. Né? Então, nós temos aí uma lacuna grande, né, de aprendizagem, de defasagem na aprendizagem. Cadastro das escolas na plataforma MEC e CAED, vocês fizeram esse cadastro. Depois, em abril, nós tivemos, né, a aplicação das avaliações diagnósticas de língua portuguesa e matemática. Depois, para os anos finais. Depois, nós temos a análise dos resultados da avaliação diagnóstica de 22 para retomada em sala de aula. E aí a gente chega agora no segundo período de recomposição com foco nos resultados da avaliação diagnóstica de 2022 e com a proposta de material de recuperação de aprendizagem para o 6º ano. Daí, olha só, isso é onde nós estamos, tá? Nós fizemos isso tudo. Agora, o que que nós precisamos fazer, né? Qual é a nossa tarefa de agora em diante? Primeiro, conscientizar da importância do objetivo, né? A importância e objetivo da ação. Então, a gente precisa, né, que vocês conscientizem lá a escola e aos professores de vocês a importância que é esse período de recomposição. Não dá para eu pegar o documento curricular do ensino fundamental para o estado de Goiás, trabalhar todas as habilidades que ali, né, estão programadas para o ano letivo em questão, sem levar em consideração as lacunas de aprendizagem e as defasagens desses estudantes. Então, a gente precisa trabalhar com essa defasagem. E quando a gente fala em ampliação e recomposição da aprendizagem, significa resgatar saberes que os estudantes não tiveram ou não tiveram de forma, né, eficaz, trazer isso de volta, recuperar essa aprendizagem para a gente avançar. Então, eu não tenho como avançar sendo que meu estudante está lá no 6º ano, nem sabe ler e escrever. Se ele não sabe ler e escrever direito, o que que eu estou fazendo ali? O que que eu estou ampliando de aprendizagem, sendo que ele nem traz consigo a aprendizagem? Então, eu preciso, nesse momento, olhar para o estudante que eu tenho na minha unidade escolar, os resultados que ele trouxe, né, dessas avaliações que já foram feitas, e, a partir daí, traçar um plano de trabalho, né? Então, nós vamos executar esse período de recomposição 16 a 27 de maio. Por isso que nós estamos fazendo a reunião hoje, porque vocês têm a missão, quanto coordenadores pedagógicos, de alinhar amanhã com os professores de vocês, hoje e amanhã, para que segunda-feira comecemos, né, esse processo de recomposição de aprendizagem, tá? E aí a gente tem um material, né, pedagógico que a SEDUC, então, elaborou para esse período. Todos vocês, né, sabem que nós temos lá no portal Net Escola, nós temos lá o Ser Goiás, né, que traz atividades e aulas para os estudantes. Nesse período, então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos resgatar essas aprendizagens utilizando, tá, o material elaborado pela Superintendência de Ensino Fundamental. Só que aí, olha só, a gente precisa entender como vai funcionar isso, porque aí vocês vão ter acesso lá, vão acessar o Drive e vai falar, Luiz Carlos, eu não estou entendendo o que está aqui, esse material, tá? Então, a ideia é entendermos esse material para que você explique para os seus professores, tá? Como eles vão trabalhar. Então, olha só, nós teremos lá em língua portuguesa, tá? Nós temos um material que foi preparado pelo MEC. Então, os estudantes fizeram avaliação diagnóstica. A partir dessa avaliação diagnóstica foram detectadas habilidades que os estudantes não dominam. A partir dessas habilidades, então, foram elaborado material do MEC para que seja trabalhado nas escolas. Não é só a escola de Goiás, não, gente. São todas as escolas que participaram desse processo de diagnose.
Como vai funcionar? Nós temos 2 semanas. 2 semanas, nós temos 2 cadernos. Então, eu tenho um caderno a ser trabalhado na semana que vem e eu tenho outro caderno a ser trabalhado na semana seguinte. Por isso que a gente vai de 16 a 27, tá? Então, é o período para usar 2 cadernos, um por semana, tá? Sendo que o terceiro aninho, que não é o nosso caso, né? Nós não temos nenhuma escola de terceiro ano da primeira fase do ensino fundamental, vai ter lá um material da gerência de produção de materiais. Então, aqui está a estrutura. O que acontece? No nosso caso lá, nós temos as escolas que a oferta, né? Ensino. Todo mundo está conseguindo escutar? Porque alguém está falando aí que não está conseguindo. Mas se tem pessoas perguntando, é porque estão conseguindo escutar. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Nós vamos, então, trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho quarto e quinto ano. É um material para quarto e quinto ano. Por quê? Porque foi detectado na avaliação diagnóstica que o quarto e quinto ano estão no mesmo nível. Por isso que na recomposição de aprendizagens eu tenho o mesmo caderno. Sexto e sétimo ano, eles estão mais ou menos no mesmo nível. Por isso que eu tenho material para sexto e sétimo ano juntos, tá? Então, é o mesmo material para ser utilizado no sexto e sétimo ano. Oitavo e nono ano, eles estão também no mesmo nível. Então, nessa recomposição da aprendizagem, nós vamos utilizar o mesmo material para oitavo e nono ano, tá? Então, quando vocês entrarem lá no Drive, eu tenho segunda fase do ensino fundamental. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 materiais lá, 2 tipos de material. Um para sexto e sétimo e outro para oitavo e nono. Ok? Lembrando que esse material foi produzido pelo MEC, tá? Então não foi a gente que inventou, não, tá? Foi o MEC que elaborou esse material com base nos resultados da avaliação diagnóstica realizada pelos estudantes em abril, cujas habilidades são aquelas que eu enviei para vocês por e-mail, tá? São aquelas habilidades críticas ali para o Estado. Quando a plataforma estiver aberta, não sei, não entrei hoje, tá? Aí vocês precisam entrar e verificar. Quando vocês tiverem os resultados da escola de vocês, aí vocês vão entrar lá e vai ter as habilidades que a sua escola teve dificuldade. Pode ser que lá na escola da Rosana, por exemplo, eu tenha uma habilidade que não consta na lista do MEC. Pode ser que uma daquelas habilidades que consta lá naquela relação que eu passei para vocês, tá? Não seja dificuldade na escola da Rosana e seja dificuldade na escola da Neucina. Por isso que a gente precisa, né, avaliar o material. A gente precisa verificar direitinho, verificar aquelas habilidades, certo? Se elas são as da minha escola, tá? Porque aquelas são habilidades da rede. Em matemática, o que vai acontecer? Então, eu tenho material produzido pelo MEC para a língua portuguesa. Matemática vai ser um material produzido pela Gerência de Produção de Material da Superintendência de Ensino Fundamental. Então, eles elaboraram esse material, é a mesma equipe que elabora os materiais que vocês usam lá, que estão lá no portal NetEscola e estão lá no Drive, tá? Aí o que acontece? Por que a gerência de produção de material fez um caderno específico para Goiás? Porque o que tinha lá do MEC, ele não contemplava a nossa realidade, tá? Porque eles têm outros eixos que a gente não trabalhou ainda. Como ali avaliou outros, ali no caderno tinha atividade de outros eixos, por isso que não vamos utilizar o material. Aí a gerência fez o material próprio com a nossa realidade, tá? Então, se alguém perguntar por que não foi usado o material do MEC para matemática, é porque ele não se enquadra à nossa realidade do nosso documento curricular, ok? E aí a gente vai ter também a mesma coisa. Nós vamos ter 2 momentos. Nós vamos ter uma primeira semana, um caderno que vocês vão trabalhar, né, na semana do dia 12, e um outro caderno que vai ser trabalhado na semana do dia 19 a 27. Baseado em quê, Luiz Carlos?
baseado nas habilidades detectadas na rede das quais o estudante tem dificuldade, certinho? A divisão é a mesma que eu apresentei anteriormente. É um caderno para quarto, quinto ano, um caderno para sexto, sétimo ano e um caderno para oitavo e nono ano, tá? Então, a logística é a mesma. Mas vem cá, eu não tenho na minha escola só língua portuguesa e matemática, eu tenho os outros componentes curriculares. E aí, Luiz Carlos, com os outros componentes curriculares, vai ser a mesma coisa? Sim, nós vamos ter material de ciências, material de geografia, de história, de inglês, tá? Então, os outros componentes curriculares também são contemplados nessa semana de recomposição das aprendizagens, tá? Nós vamos ter também material para 2 semanas, tá? E aí esse material, então, foi organizado por ano para os anos finais. Por que por ano? Porque geografia, por exemplo, lá no sexto ano, né, eu tenho ali alguns objetos de conhecimento do sexto que são diferentes do sétimo, que são diferentes do oitavo, certo? Nesse caso, o que que foi feito? E aí vocês precisam entender esse movimento. Nós tivemos lá o trabalho de um bimestre, certo? Esse material, ele vai ser de resgate do que foi trabalhado no primeiro bimestre, tá? Então, eu posso pensar nesse material de recomposição, ele fazendo parte de um projeto, né, de recuperação processual, porque eu estou resgatando elementos, porque aí eu tenho como verificar nessa semana se os estudantes realmente aprenderam aquilo e também reforçar alguns conhecimentos. Lembrando que o nosso currículo ele tem um formato espiral. O que significa isso, Luiz Carlos? O conhecimento que eu tenho agora, eu vou precisar dele para mais na frente eu tê-lo novamente de uma forma mais aprofundada. Só que eu só aprofundo algo que eu conheço, que eu aprendi. Eu não tenho como aprofundar algo que não faz parte da minha realidade, que eu não aprendi. Por isso que o material de geografia, história, ciências, inglês, tá? Ele é baseado nessa revisão, porque a gente revisa para que no período de ampliação da aprendizagem a gente aprofunda. Então a gente revisa, aprofunda, tá? Então sempre a gente tem esse movimento na rede, tá? Durante esse ano. Por quê? Porque nós precisamos resgatar aprendizagens dos estudantes. Haja vista que eles tiveram a defasagem de 2 anos de aprendizagem, tá? Então, eu tenho alunos, estudantes que conseguiram aprender nesse período, conseguiu, mas grande parte não, ficou perdida aí no processo. E aí, onde eu vou encontrar esse material? Então, esse material está lá dentro do Drive, tá? Então, a gente tem o Drive, eu coloquei novamente o link do Drive aqui, esses slides, eu vou compartilhar com vocês, tá? Depois, assim que terminar essa reunião, eu já vou mandar esse drive e fora isso, eles enviaram para a gente também o material, tá? Mas não precisa, né? Porque lá no drive eu tenho todo o acesso. Então aí está o link do drive. Lembrando que esse link, gente, é para o ano todo, tá? Então tudo do ano vai estar dentro desse endereço. Não vamos ter outros endereços. E essas atividades também vão estar dentro do portal NetEscola. Mas no nosso caso, de nós coordenadores e professores, como a gente precisa com antecedência, né? Até mesmo para preparar a aula, saber o que está lá, então passa o link do Drive para os professores para que eles possam ter acesso a esse material e possam planejar suas aulas. Então, olha só, cliquei no link do Drive. Quando eu clico, o que, que vai aparecer para mim? Vai aparecer, olha só, esse conjunto de documentos aqui. Então, vocês estão vendo que tem uma pastinha DCGO ampliado. Então, eu quero documento curricular. Ele está lá dentro desse drive. Então, todo o material que vocês necessitam para orientar os seus professores, eles se encontram dentro do drive, tá? Do ensino fundamental. Aí eu tenho aqui, ó, aula do Pra Goiás, que é uma coisa que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, tá? É uma proposta de trabalho. Aí eu tenho lá a aula, tá? Para o período de recomposição da aprendizagem. Eu frisei, né? Coloquei um quadradinho aí,
Nessas duas coisas que serão úteis para a gente nesse período, tá? São essas duas pastas que a gente vai focar nessas 2 semanas, tá? Depois a gente vai ter as outras coisas. E lembrando que é um histórico de tudo que está sendo construído. Então, eu tenho tudo ali, tá? Estruturado. Nós vamos trabalhar com essas duas pastas que eu destaquei aí para vocês. Se eu clicar lá na pasta de recomposição, o que eu vou ver, Luiz Carlos? Então, eu vou ver isso aqui, ó. Cliquei lá na pasta. Vai aparecer uma pastinha de língua portuguesa, uma pastinha de língua inglesa, uma pastinha de história, geografia, ciências da natureza. Tudo separadinho e organizadinho, tá? E aí, se eu sou professor de língua portuguesa ou de matemática, eu clico lá na pasta. Quando eu cliquei lá na pasta, o que vai acontecer? Aí eu tenho as séries. Aí, como eu disse para vocês, o material ele é agrupado, né? No caso de língua portuguesa e matemática. Então, em língua portuguesa, olha só, eu vou ter lá 4º e 5º ano, 6º e 7º, 8º e 9º, de acordo com aquela divisão que eu falei para vocês, tá? Então, eu tenho ali as pastas, tá? Isso é em língua portuguesa. Lá em ciências da natureza, quando eu entrar em história e geografia, vai estar as séries, tá? Língua portuguesa e matemática a gente agrupou, de acordo com os resultados da diagnóstica. Clico lá em uma dessas pastas. O que eu vou ver lá, Luiz Carlos? Então, olha só, cliquei em língua portuguesa lá, na segunda recomposição, de 8º e 9º ano. Quando eu faço isso, eu tenho as aulas ali dentro, tá? Então, estão todas as aulas organizadas, e aí vocês veem que eu tenho 4 arquivos. Por quê? 4 arquivos. Por quê? Um é do professor, um é do estudante. O do professor, ele já vem respondido e comentado. E o do estudante, né, é para que a gente trabalhe com eles. Então, até mesmo para facilitar o trabalho do professor, o planejamento, então eu já tenho o material todo comentado, que aí vai facilitar o planejamento dele. Beleza, eu clico lá em um desses materiais. O que eu vou ver? Então, esse é o material. Desculpa. Então, ó, caderno material estruturado em língua portuguesa, 8º e 9º anos. Então, tem essa capa. E aí, o que acontece? Dentro do material, nesse primeiro, nós temos 2 materiais, né, da semana. Nesse primeiro, ele consta de questões abertas. Então, eu tenho questões abertas e questões de múltipla escolha. Por que o aberto? Porque a gente vai trabalhar com o estudante, né, a capacidade, né, que ele possui de registro, né? Então, eu preciso trabalhar a escrita com o estudante. Não é só trabalhar coisas de marcar, não é mesmo? Então, língua portuguesa vai aparecer isso, a primeira atividade que aparece no caderno. E assim vai transcorrendo, tá? Então, eu tenho atividades para, né, nesse caderno, para 1 semana. Então, já está estruturado. Lembrete, pessoal, eu não vou pegar esse caderno, esse material, e vocês vão orientar isso aos seus professores. Eu não vou simplesmente pegar e trabalhar, pronto, acabou, e toque de caixa, não. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual é a habilidade envolvida, eu vou resgatar isso. Então, é importante, né, a gente ter esse resgate, o professor resgata essa habilidade, explica, e depois ele trabalha o material. Não é simplesmente pegar a lista lá e aplicar de uma vez, tá? Então, língua portuguesa, nós temos 6 aulas. Então, dentro de 6 aulas, eu vou retomar, né, aprendizagens, explicar, utilizar diversas dinâmicas e trabalhar esse material dentro da aula, tá? Então, tá bem organizadinho aí. Vocês vão ver que o material tem uma boa qualidade. Ele é muito bem estruturado, tá? É muito bacana. É só vendo mesmo, folheando, que vocês vão ver que ficou muito, muito bom. Aí, olha só, esse movimento vai acontecer lá, né, na segunda fase do fundamental. Nós detectamos o seguinte, que vocês receberam, né, isso é um problema de rede, estudantes com dificuldades em, né, escrita e leitura no 6º ano. Inclusive, eu tenho estudantes no 7º ano também com dificuldade de leitura e escrita. Então, olha só, é proposto um trabalho
paralelo com esses estudantes. Porque se eu trabalho com recomposição de aprendizagens, e uma das coisas que a gente vem trabalhando, que é o conceito de nivelamento, para eu nivelar os estudantes, eu preciso trabalhar nos diversos níveis de aprendizagem. Se eu tenho estudante que não sabe ler e escrever, como eu vou passar uma atividade de escrita se ele não sabe escrever? Então, eu preciso trabalhar isso. Só que eu também preciso trabalhar com documento curricular. Eu tenho um conjunto de habilidades que são inerentes àquela série e eles precisam aprender. Só que no nível deles, né? Então, a ideia para o sexto ano do ensino fundamental, então eu tenho aquele material, mas eu tenho um material que eu consigo trabalhar com os estudantes que têm dificuldade em leitura e escrita. Tá? Então, lá dentro da minha sala de aula, eu tenho 10 estudantes que têm dificuldade em leitura e escrita. Os outros já conseguem ler e escrever tranquilo. Eu tenho material de recomposição de aprendizagem lá do MEC, baseado na avaliação diagnóstica, que eu aplico lá para um grupo e uso no grupo. E eu agora tenho material que eu vou utilizar para os estudantes que têm dificuldade em leitura e escrita. Então, eu consigo, dentro da minha sala, trabalhar com reagrupamento e, dentro desse reagrupamento na sala, trabalhar com os níveis de aprendizagem dos estudantes. Aí o professor, ele não vai, meu Deus, eu vou ter que fazer esse material. Não, o material está pronto, tá? Já está estruturado. Basta, né, a gente orientar o professor para que ele possa utilizar esse material lá na sua prática. Então, o objetivo desse material, que é o Pra Goiás, inclusive vai ter um linkzinho lá dentro do portal Net Escola, tá? Do Pra Goiás. Então, é consolidar a alfabetização iniciada e não concluída, principalmente em decorrência da pandemia, por meio de paradas intencionais para uso do material pedagógico elaborado para o estudante do sexto ano, permitindo a retomada de conceitos básicos, porém extremamente importantes para a apropriação do processo de leitura e escrita, tá? Então, a gente trabalha com esse material partindo de quê? De duas coisas. Da lacuna de aprendizagem que ele traz consigo, porque a última vez que ele teve aula presencial foi no quarto ano, e esse menino alguns não concluíram o processo de alfabetização. Em segundo lugar, eu levo em consideração nesse material todas as habilidades necessárias para esse ano em questão, né? Lembrando que a gente trabalha com o quê? Nós trabalhamos com gêneros, não é isso? Gêneros textuais. Então, eu posso ter o material estruturado nos gêneros previstos para a série em questão no nível do estudante, tá? Isso torna o material atrativo, porque eu continuo trabalhando, eu não vou parar, mas eu vou trabalhar no nível dele e resgato essa alfabetização. Eu tive relatos de alguns gestores e escolas que me falaram que já estão fazendo um trabalho, né, paralelo com esses estudantes de retomada e de alfabetização. Não tem como a gente querer ensinar coisas mais complexas, né, inferência textual, sendo que o menino nem sabe ler, né? Então é um tempo assim que a gente está perdendo, a gente está fingindo que está fazendo um trabalho, né, e lá na frente isso vai, né, ter um efeito lá colateral. E aí, olha só, a apresentação desse material. Então, nós temos um arquivo digital para impressão. Esse arquivo digital está lá no Drive. Então, quando vocês entram lá naquelas pastinhas, eu destaquei a primeira pasta, que é para Goiás, é esse material. Ali tem o caderno do professor com as respostas, né, e comentários, e o caderno do estudante, tá? Então, eu tenho esses arquivos lá. Em breve, qual é a proposta, tá? Bem breve, o pessoal da TI já está estruturando isso, que é fazer uma versão gamer. Então, lá dentro do Ser Goiás, quando o estudante do sexto ano entrar lá, ele vai conseguir, por meio de jogos interativos, trabalhar essa defasagem, a alfabetização, a leitura. E aí, o interessante é o seguinte, é que nesse material, ele é assim, ó. Ele é por meio de fases, é como se fosse um jogo mesmo. O estudante passa de uma fase, vai para outra, e aí vai ficando mais complexo, sabe? A gente vai trabalhando coisas mais profundas com o estudante. Aí ele vai ganhando pontos ali, vai ganhando estrelas, prêmios, sabe? E vai avançando as etapas. Ganhou 5 estrelas, ganhou, sei lá. Igual esses joguinhos que eles estão acostumados, né? A ficar o tempo todo lá na internet. Então, nós vamos ter essa versão, tá? E ela vai ser breve.
esse material do Pra Goiás, ele já tem uma sequência lógica. Então, a gente vai trabalhar dentro da sequência. Então, eu não posso, por exemplo, eu quero partir do 3, eu quero o 1 e o 4. Não, porque é como se fosse um joguinho mesmo. Ele tem fases. A gente começa numa fase e vai avançando. E vai avançando dentro dos gêneros textuais. Então, enquanto o menino, o mais avançado, está trabalhando com o material do MEC de recomposição dentro dos gêneros, eu também estou trabalhando aqui dentro dos gêneros. Só que aqui eu estou trabalhando com o estudante que tem defasagem em alfabetização e leitura, tá? Então, essa é a diferença. A gente caminha junto, só que cada um no seu tempo e no nível se encontra. Isso aqui não é uma coisa aleatória, tá? Então, essa ação ela é fundamentada no plano de educação, né, do PEE, em conformidade com a Lei 9.394 de 96, artigo 12, inciso 5, linha B, que assegura a todos os estudantes o direito de participar de atividades que colaborem com a apropriação de conhecimento de um ano para outro, e também a resolução do Conselho Estadual de Educação, número 3, né, de 16 de fevereiro de 2018, e o parecer também, número 3, de 16 de fevereiro de 2018, que assegura ao estudante, né, a aprendizagem baseada onde? No nível de conhecimento que ele apresenta, tá? Então, não é uma coisa que a gente está inventando, está em lei e precisa ser cumprido, tá? E aí, o formato disso? Qual é o formato do Pra Goiás? Então, nós temos 10 unidades, tá? Então, essas unidades, elas vão sendo trabalhadas. Nós vamos trabalhar com algumas unidades agora no período de recomposição, e em outros momentos a gente vai recompondo também, trabalhando. Uma coisa importante aqui, para ressaltar, que é a seguinte: se eu tenho estudante do 7º ano que se encontra também com dificuldade em alfabetização e leitura, eu posso trabalhar o Pra Goiás com eles também, tá? Eu posso desenvolver um trabalho com esses estudantes. Então, enquanto os outros estudantes estão trabalhando material com MEC, eu faço essa retomada com os estudantes que possuem dificuldades de alfabetização. Então, são 5 aulas no período de recomposição, tá? 5 aulas que nós vamos usar nesse período. Então, dá para eu casar os materiais, dá para eu usar o Pra Goiás juntamente com o material do MEC. 5 aulas distribuídas nas próximas semanas. Daí, o que acontece? Terminou o período de recomposição, vocês podem organizar paradas na escola. Então, nessa semana, quarta-feira, a Vera vai parar lá a escola dela, vai ter esse dia com material. Então, para um dia. Eu paro o dia e faço o trabalho com esse material. Aí vocês vão dosando de acordo aí com a organização de vocês, tá? Então, eu posso depois trabalhar um momento, uma aula por semana com esse material. E aí, as aulas elas partem, né, do gênero textual do 6º ano. Então, a gente está seguindo com o documento curricular, a gente não está parando. A gente está trabalhando com os gêneros textuais, só que no nível, né, em que se encontra o estudante, tá? E aí tem uma adequação à idade e nível de aprendizagem. Então, não é aquela coisa bobinha, não. Às vezes vocês estão pensando, é aquela coisa boba lá de criancinha. Não é, tá? O material ele é estruturado de acordo com a faixa etária dos meninos, tá? A nível lá do 6º ano, e não a nível do 4º, tá? Então, para tornar mais interessante até para o estudante. Então, esse aqui, olha só, é o Pra Goiás. Então, aqui está a capa, e aqui eu peguei, tá, um recorte da primeira atividade. Então, a primeira atividade, o primeiro gênero que você trabalha lá no 6º ano é entrevista. Aí o que acontece? Eu estou fazendo uma recomposição de aprendizagens também. Eu estou trabalhando com uma entrevista. Só que vocês veem que eu estou trabalhando o entrevista, o gênero entrevista, numa perspectiva de quê? De alfabetização. Por quê? Ó, eu estou trabalhando lá. Qual o seu nome completo? Idade, apelido. Tem algum animal de estimação? Qual? Ele vai escrever. Eu estou trabalhando em entrevista. Só que eu estou trabalhando em entrevista no nível do estudante, na perspectiva de alfabetização. Tá? Então, não deixei de trabalhar o gênero. Só que eu estou trabalhando de uma maneira diferente. E vocês vão ver isso no material. Eu até aconselho vocês a pegarem o material lá. Pega o material do 6º, 7º ano, do MEC, dá uma olhada.
Depois peguem esse material, dá uma olhada também. Vocês vão ver que eles se comunicam, só que em níveis diferentes, tá? Aí uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre o Ser Goiás, né? Gostaria de agradecer o empenho, né, de cada um de vocês. Nós começamos nosso movimento lá na Sagres, né? Os coordenadores visitaram, exceto os militares, foram à Sagres. Nós passamos uma tarde lá, conhecemos o estúdio e como funciona, né, toda a organização lá em relação ao Ser Goiás. Nós estávamos com 150 estudantes acessando. E nós fomos subindo e nós estamos agora, olha só, no topo, que é onde a gente tem que estar mesmo, porque Goiânia tem o maior número de estudantes, né? Então, se eu pegar todas as regionais, a maior regional é Goiânia. Nós temos 46.320 estudantes matriculados, né, no ensino fundamental. Aí, olha só, desses 43, nós temos aí 5.458 estudantes que acessaram ao Ser Goiás. Aqui, olha só, no estado de Goiás, a média dos estudantes, porque aí eu tenho uma nota, né? A média é de 5,5. Os nossos estudantes estão com a média de 5,53, tá? Então, a gente está um pouquinho melhor que a média do estado. Isso é bom? É, porque a gente está alinhando, está caminhando. Agora, olha só, pessoal, nós temos, né, 43 mil estudantes matriculados, né, no ensino fundamental, né? 43 mil. 5.458, a gente cresceu? Cresceu. Mas ainda é pouco. Por quê? Porque a gente nem conseguiu chegar em 50%. Nós estamos aí numa faixa de quê? 12,5%, né? Então, assim, ainda tem muito que crescer. Aqui não é o número de acesso. Eu posso ter, por exemplo, o Joãozinho, que fez todas as atividades, só que o Joãozinho é um estudante. Então, quando eu coloco aqui, ó, estudante versus cadastro, significa que 5.458 estudantes estão acessando. Aí, quando eu vejo lá o número de atividades, é claro que é muito grande, né? A cada semana, o arquivo vai ficando mais pesado para a gente baixar, porque aí consta todas as atividades desenvolvidas desde o início do ano. Mas a gente precisa avançar no seguinte sentido: a gente tinha que ter pelo menos ali, ó, no mínimo, 22 mil alunos. A metade. Né? A gente tinha que ter ali pelo menos uns 22 mil estudantes acessando. Então, significa que nós temos ainda aí uns 18 mil estudantes que não acessaram essa plataforma. E a gente precisa desse acesso, tá? Eu preciso contar aí com o engajamento e trabalho e mobilização de vocês. Eu já falei na reunião anterior formas de se trabalhar isso, né? Inclusive, consta lá na minha gravação, que está lá no canal do YouTube, algumas sugestões de como fazer isso. Minha internet não dá para acessar todos os Chromebooks, então a gente tem possibilidades de se realizar isso, tá? Então, eu espero de vocês que continuem essa mobilização e que continuemos, tá, trabalhando com o Ser Goiás. Lembrando que as aulas de estudo orientado, elas são obrigatoriamente as aulas do Ser Goiás, tá? Isso vale para parcial, para militar, tá? Isso é uma orientação das superintendências. Estudo orientado é o Ser Goiás, ponto, tá? Não tem aí o que questionar. Aí, olha só, tem algumas coisas que a gente precisa refletir sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente está fazendo, né? Eu, por exemplo, o tempo todo eu reflito sobre a minha prática. E aí, será que está sendo eficaz? O que eu posso melhorar? Como a gente pode avançar? Né? Nesses dias eu peguei o plano de ação da CRE e a gente estava avaliando o que a gente está fazendo, onde a gente está, né? O que a gente está avançando. Isso é importante. Toda unidade, toda empresa, toda escola, enfim, que pensa em crescer, ela só cresce a partir do momento que eu faço reflexão sobre o que eu estou fazendo e a partir daí eu penso em o que eu posso melhorar, quais são, né, os pontos nevrálgicos aí, né, que eu preciso atacar para que eu tenha um avanço. E aí eu trago algumas reflexões para a gente fazer, né? E até vocês fazerem essa reflexão com vocês, com a equipe de vocês, né?
e com o trabalho mesmo que a gente está realizando. Então, olha só, as ações que compõem o plano de ação do circuito de ação da sua escola, né? Então, quando eu falo assim, ó, recomposição da aprendizagem, isso está no plano de ação da sua escola? Assim, precisa estar, né? Não tem como, porque a gente está trabalhando no período, né, de retomada dos estudantes, e nesse período a gente está tendo muita dificuldade. Eu sei o quanto vocês estão sofrendo, que é licença de professor o tempo todo. Quando você pensa assim, ah, chegou, meu quadro está completo, aí um professor vai e entra de licença, aí outro vai e entra de licença. Aí agora a gente já estava, né, começando a estabilizar o Covid, agora a gente já está com dengue na cidade, né? E aí, a cada dia que passa, é um monte de gente com dengue. Então, é um período de instabilidade. É instabilidade emocional do funcionário, do estudante, às vezes até nossa, né? Tem momentos assim que a gente pensa, nossa, será que eu tenho forças para lidar com tudo isso, né? Mas, assim, a gente precisa estar alinhados, né? E nos fortalecer uns com os outros. Então, essas ações de recomposição, ampliação da aprendizagem, tem que se fazer presente no plano de ação de vocês, tá? Porque é o movimento que nós estamos tendo agora, que é trazer esse estudante, resgatar esse estudante para a escola e trazê-lo de volta à rotina. Só que para isso ele precisa, né, em primeiro, voltar ao hábito de estudo, voltar ao gosto de estudo, saber, né, interagir com os colegas, né, interagir em sociedade, porque tem muitos que estão tendo dificuldade quanto a isso. E resgate dessas aprendizagens para que ele possa avançar. Um outro questionamento é: os professores da sua escola planejam usando DCGO ou ainda seguem determinado livro didático? Né? Porque ainda nós temos alguns movimentos, infelizmente, de professores que seguem o livro didático, querem vencer o livro didático, mas esse livro didático, ele é uma ferramenta de apoio pedagógico, ele não é a Bíblia, né? Tanto é que os livros até modificaram. No ensino fundamental, nós temos ali algumas habilidades, por exemplo, que aparece lá no livro sétimo ano, vai aparecer lá no de oitavo, enfim, né? Não tem uma coisa totalmente definida. Agora, as editoras, elas estão caminhando para, né, fazer com que o livro ele siga ali o nosso documento curricular. Mas a gente precisa. Até um tempinho atrás, eu identifiquei algumas escolas onde o professor estava usando currículo referência, gente. Currículo referência já caiu há 2 anos. Como eu estou usando currículo referência agora, né? Então, tem alguma coisa aí que está incoerente. Então, a gente precisa verificar esses processos, tá? Então, nós estamos trabalhando com documento curricular, né, do ensino fundamental para o estado de Goiás já tem um tempo. Então, meu planejamento tem que ser em cima disso, né? As minhas aulas precisam estar dentro disso. No começo do ano, nós tivemos problema com o CIAP, né? E aí não aparecia essas habilidades, não aparecia, enfim, o que eu necessitava para realizar o planejamento, só que agora está lá. E nós tivemos, assim, alguns professores falaram, olha, não tem nada a ver com o que eu estou trabalhando. Aí, quando a gente viu, não estava trabalhando, né, o documento curricular. E no início do ano, nós enviamos a bimestralização. Desde o ano passado, né, os cortes temporais traziam ali o que trabalhar em cada bimestre. Então, a gente precisa alinhar isso. O meu trabalho é o DCGO. Esqueça o currículo referência. Acabou, já está enterrado. Outra coisa, você acessa o planejamento dos seus professores e verifica se eles estão caminhando de acordo com as orientações do período de ampliação e recomposição, porque nós temos um material estruturado, nós temos um calendário, e esse calendário prevê alguns movimentos. Então, nessa semana agora, nós temos recomposição de aprendizagens. Depois, nós vamos ter a ampliação de aprendizagens. Depois, nós vamos ter um novo período de diagnose, que está previsto lá para o dia 8 de junho, né? 8 de junho, a próxima avaliação diagnóstica. Tá certo, Luiz Carlos? Ainda não, né? Ainda é uma data a ser confirmada, mas enfim, nós vamos ter uma outra avaliação diagnóstica. Ela vai me gerar resultados, depois desses resultados eu vou fazer recomposição da aprendizagem, depois eu vou ampliar a aprendizagem, que é onde eu vou trabalhar as habilidades previstas para esse ano letivo. Fato, nós não vamos trabalhar todas as habilidades previstas para a série em questão.
Tá? O que a gente precisa é estar alinhado com esse material produzido da SEDUC, e aí os professores podem criar outras coisas? Devem, só que baseado nesse movimento, porque senão a gente se perde. Daqui a pouco o material enviado pela Superintendência do Ensino Fundamental não conversa com a aula do professor, e aí a gente começa a ter caminhos, eu estou aqui num caminho e a gente começa a ir cada um caminho diferente, aí daqui a pouco a avaliação diagnóstica, ela não está de acordo com o que você está fazendo na escola. E aí, daqui a pouco, eu vou ter outros resultados que eu não consigo analisar. Por quê? Porque o meu trabalho é outro. Sendo que essas avaliações, elas são feitas baseadas no trabalho estruturado da Superintendência de Ensino Fundamental e, no caso do ensino médio, da Superintendência de Ensino Médio, tá? Então, a gente precisa alinhar. Semana que vem é recomposição. Recomposição significa o quê? Retomar conhecimentos. É um movimento que nós vamos precisar desenvolver com os professores, com os estudantes. Por quê? Porque esse movimento está baseado nos resultados da avaliação diagnóstica que o estudante fez. Não foi eu, não foi secretaria, não foi vocês, coordenadores. Foi o estudante que fez. E ali nós detectamos. E a gente precisa trabalhar com isso sim. Trabalhar na perspectiva de superar essas dificuldades para que possamos avançar. Se a gente não superar essas dificuldades agora, a gente vai criando uma bolinha de neve e daqui a pouco a gente não consegue mais controlar o processo. Aí a gente vai ter estudantes e professores perdidos aí, tá? Uma outra coisa é, os professores sabem da importância de planejar usando o documento curricular, né, para o ensino do Goiás para o ensino fundamental. Então, é importante, né, que eles saibam que esse documento é que norteia o meu trabalho. Eu preciso entender esse movimento para que eu possa estruturar as minhas aulas. Eu preciso entender que algumas habilidades que eram lá da matemática, lá do 7º ano, elas não estão mais lá, eles estão no 8º ou no 9º ano, e assim por diante, tá? Tudo isso tem um significado. A partir do momento que eu trabalho, né, nessa linha e alinhado às orientações da secretaria, todo o material, tudo que eu faço faz sentido. E aí vocês vão ver resultados acontecendo, tá? Então, é isso que eu peço a vocês, que acompanhem essas aulas, acompanhem esses planejamentos, tá? Orientem os professores a trabalharem esses materiais, tá? Porque nós precisamos fazer um alinhamento da rede. E esse alinhamento só é possível a partir do momento que todas as escolas, né, consigam, né, conversar e comungar com as orientações da Secretaria da Educação. E que foram baseadas, né, nos resultados dos seus estudantes, dos estudantes da rede, tá? Então, eu conto com vocês nessa parceria. E agora nós temos um segundo momento, e aí nesse segundo momento, a Maria Luísa vai falar com vocês, que é um movimento que nós temos para esse bimestre, que é a roda de conversa, né? Em algumas regionais, nós já tivemos o início da roda de conversa, só que aí eu coloquei até no cronograma, não sei se vocês viram lá, né, nas orientações pedagógicas semanais, que nós teríamos um momento, né, de orientação com a supervisora do ensino fundamental, né, a professora Maria Luísa. Então, ela vai alinhar com vocês como vai acontecer essa roda de conversa, para que na semana que vem comecemos a fazer, né, a roda de conversa nas escolas. Antes de entrar aqui na roda de conversa, antes que eu esqueça, eu tenho algumas unidades escolares que nós mandamos um e-mail, eu acho que já tem 15 dias, que haveria previsão de uma avaliação diagnóstica, né? Uma avaliação de itens lá do CAED. Era para acontecer nessa semana. Não aconteceu porque nós recebemos os pacotes de avaliação, tá? Ontem. Nós estamos organizando a logística, então essa avaliação ela vai acontecer na semana que vem. Nós vamos entrar em contato com as unidades escolares que terão essa aplicação de avaliação, ok? Então, assim, e as avaliações, como ficaram? Então, nós vamos entrar em contato com vocês, tá? Com cada unidade escolar, e nós vamos agendar o dia em que ocorrerá a aplicação dessa avaliação. As escolas militares têm que pegar uma outra coisa aqui que a Maria Luísa reforçou, que é o seguinte: as escolas militares, tá? Os colégios militares,
que se sentirem à vontade podem sair da conversa, porque agora a roda de conversa ela é específica para as escolas parciais, tá? Mas as militares querem participar, eu quero fazer esse movimento, sim. Estejam à vontade, estão convidados. Não, Luiz Carlos, muito obrigado. Então, obrigado pela participação de vocês. Mas se ficarem, eu garanto para vocês que vai ser muito produtivo. Maria Luísa, bola com você. Boa tarde. Em relação à roda de conversa. O ano passado, nós já realizamos duas rodas de conversa com os meninos do 8º ano. Esse ano, a roda de conversa chega para ser feita novamente com os 8º anos. Como é que a gente vai estar pensando a roda de conversa? Nos mesmos moldes da roda de conversa do ano passado. Como é que nós vamos articular a roda de conversa? Quem participa dela? Basicamente, quem participa da roda de conversa os alunos do 8º ano, das escolas de ensino fundamental, o coordenador pedagógico, que vai ser o responsável por estar pensando, organizando, discutindo com os alunos líderes para estar organizando essa roda de conversa dentro da escola, e os alunos líderes, e um professor. Então, como que a gente vai estar organizando isso? Eu estou aqui para dar o suporte que for necessário, que vocês precisarem, pode estar me procurando aqui no pedagógico. O coordenador pedagógico vai estar reunindo com um professor ou com os professores que ele acha que tem maior habilidade para estar lidando com a roda de conversa e com os líderes dos 8º anos. Maria Luísa, vamos realizar a roda de conversa com todos os alunos de todas as turmas do 8º ano. Se a escola acha que é necessário, sim. Se a escola acha que não, eu preciso trabalhar só com 2 turmas, ou só com uma turma, a escola, a gestão da escola com coordenação pedagógica define isso, tá? Não tem um número de turmas definidas para que esteja acontecendo a roda de conversa. Vai acontecer 3 rodas de conversa em 2022. Nós vamos ter agora no 2º bimestre, outra no 3º e outra no 4º bimestre. Até que dia que tem que acontecer a roda de conversa dentro das unidades escolares? Até o final do mês de junho. Eu estou sugerindo para vocês que vocês desenvolvam a roda de conversa até a primeira semana de junho. Por quê? Porque no mês de junho vai ficar muito tumultuado para a escola, quando a gente está fechando o bimestre, trabalhar ainda com roda de conversa dentro da escola. Então, olhando no calendário, eu acho que ficaria bom se vocês desenvolvessem essas rodas de conversa da semana que vem até a primeira semana de junho. Precisamos de quê para desenvolver essa roda de conversa? Hoje eu encaminho para vocês o projeto da roda de conversa, as orientações escritas, e os vídeos já estão aqui, nesse documento que o Luiz, nessa reunião de hoje, o Luiz já colocou todos os vídeos que vão estar sendo usados. A base da roda de conversa continua sendo o webinário, dentro do portal Net Escola, e cada bimestre tem um tema diferenciado, tá? No 3º bimestre, nós vamos estar trabalhando entusiasmo, relacionamento social, motivação e trabalho em equipe. Preciso trabalhar todos esses temas? Não. De repente, cada turma que vai ser desenvolvida a roda de conversa, eu preciso priorizar um desses temas. Então, vai trabalhar um tema só. Do ano passado, experiência do ano passado, o que eu pude observar? Nas rodas de conversa, a gente tem que ter um pouco de cuidado de trabalhar os temas, os vídeos com os alunos líderes antes da roda de conversa, para facilitar a dinâmica de conversa mesmo, de articulação com a turma toda, tá? A importância, né? A gente está buscando a estimular a liderança dos sentidos, a tomada de decisão dos responsáveis, o melhoramento da capacidade de viver em sociedade. Por isso, os temas, tá? Vai estar abarcando bem isso aqui. O objetivo: busca o engajamento e o fortalecimento do protagonismo juvenil dos estudantes do ensino fundamental, oportunizar a participação ativa no processo de aprendizagem, desenvolver a habilidade de comunicação dos estudantes, propiciar ações que fortaleçam a autonomia e o pensamento crítico dos nossos alunos, possibilitar a criação de um espaço que fortaleça o diálogo para a reflexão do coletivo e os conflitos presentes dentro da escola, viabilizar debates sobre as competências socioemocionais, oportunizar o momento de discussão sobre as competências socioemocionais
de modo que os estudantes possam compreender a importância dessas competências para a construção da sua melhoria, do seu crescimento enquanto indivíduo, tá? Enquanto sujeito. Luiz, sumiu tudo aqui. Tá, voltou. Público-alvo, como já foi dito, né? Nós vamos estar trabalhando com as turmas de 8º ano. Não faça com turmas muito pequenas, né? Roda de conversa, pode gerar problemas. Turmas muito grandes também. Mas aqui, eu penso que a gente deve trabalhar da seguinte forma. Você pega o 8º. Se o 8º tem 30 alunos, você vai trabalhar com 30. Se tem 40, com 40. Né? Não vai tirar alunos da turma para fazer. Então, você vai trabalhar com uma turma de 8º sua ou com todas as suas turmas de 8º ano. O segundo bimestre, vamos trabalhar sobre o entusiasmo, o relacionamento social, a motivação e o trabalho em equipe. Professor, Maria Luísa, eu preciso trabalhar os 4 itens, os 4 subtemas, temas? Não. Se você resolver que a sua escola vai trabalhar só um desses, e todos os 8º vão trabalhar o mesmo tema, sem nenhum problema, tá? Um roteiro básico. Tá lá no projeto que eu vou encaminhar para vocês. A gente precisa fazer uma abertura, explicar o que é, né? Vocês fazer uma abertura onde eu faço uma dinâmica que eu faço com que toda a equipe participe, uma apresentação do que é a roda de conversa propriamente dito, estabelecer alguns combinados para evitar problemas de constrangimento dentro da própria discussão, né, da conversa, passar os vídeos não tem mais do que 6 minutos, então é bom que passe os vídeos para os alunos assistam, para depois, a partir daí, começar a discussão, né? Cada item, cada tema, eu tenho o projeto traz 2 questionamentos em cada subitem. Posso usar outros temas, outras perguntas norteadoras? Podemos sim, tá? Vocês podem elaborar. Preciso de um mediador, de uma pessoa que registra, que faça os registros, os encaminhamentos e a avaliação final. Tanto os registros quanto os encaminhamentos e a avaliação tem um modelo dentro do projeto e tem um link para vocês fazerem através do link também, tá? Aqui são os links dos vídeos. Os 4 vídeos estão aqui. Por quê? Porque o ano passado também ficou para pegar no Netscola e às vezes não baixava, não abria. Então, já estamos encaminhando também aqui, tá? Aqui nós temos as perguntas norteadoras. Podem elaborar outros? Claro que sim. Se vocês acharem que essas aqui não estão adequadas ou que não satisfaz toda a demanda da escola, vocês podem estar elaborando outras questões. No final da roda de conversa, o mediador deverá preencher um relatório sobre a realização do projeto, anexar fotos e enviar via formulário online. Essa avaliação e essas fotos vão estar sendo disponibilizadas para a Superintendência do Ensino Fundamental e para a CRE, para que a gente possa estar fazendo a divulgação nos meios de comunicação da CRE. Obrigada. Eu só quero deixar uma coisa bem definida para nós aqui, em relação à roda de conversa. Eu quero que vocês tenham muito cuidado em questão de tempo, para que a gente possa fechar todas as rodas de conversa dentro das escolas até o dia 3 de junho, para evitar transtornos para a escola fechar o bimestre, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui no pedagógico, pode estar me ligando, pode estar vindo, pode estar me chamando, eu vou na escola também, tá bom? Vou ver se o Luiz tem mais alguma coisa. Bem, eu não tenho mais nada a falar com vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação e eu vou abrir, tá? Vou mudar a configuração para que vocês possam, então, fazer as perguntas e tirar as dúvidas.